Muito boa tarde, amigos e amigas, ouvintes da Rádio Jornal Meia Ponte. Aqui é o Dr. Lee falando. Estamos mais uma vez no ar com o nosso programa Terapia, Saúde e Natureza. E hoje vamos entrevistar aqui a nossa amiga a Vera, da Cooperativa de Catadores de Resíduos de lixos de Pirenópolis. Ela vai explicar um pouquinho como que é a cooperativa, chamada Catapiri. Então, hoje estamos continuando o assunto da semana passada, onde falamos de coleta seletiva, de reciclagem, falamos de compostagem. Consideramos esse assunto importantíssimo para podermos prosseguir a nossa coexistência aqui no planeta Terra, a questão da reciclagem, a questão da separação dos lixos, do resíduo, né? Esse é uma questão fundamental, porque nós estamos contaminando o planeta Terra com os lixos, né? E aí a gente aprende que a terminologia certa não é mais chamar de lixo. Lixo é aquilo que a gente não quer, que é aquilo que é jogado fora. A gente tem que falar a terminologia correta, que é o resíduo. Quando a gente fala em resíduo, a gente entende que aquele resíduo ele pode ser transformado, reutilizado, reciclado, ele pode ser reaproveitado, ele pode virar recurso, e aí a gente aprende que a gente separa o resíduo seco do resíduo orgânico. O resíduo orgânico vai para a compostagem, vira adubo, para adubar nossas hortas, nossos pomares, os jardins. Então, a gente não usa mais a terminologia lixo, a gente está chamando de resíduo. Então, quero dar meu boa tarde aqui para a Vera, da Catapiri, e quero perguntar para ela explicar para a gente como funciona esse trabalho da Catapiri, quando que começou, como é que é essa cooperativa de catadores. Muito boa tarde, Vera. Boa tarde. Então, a Catapiri começou em 2013, quando ainda era o lixão, né? A gente trabalhava no lixão quando foi feito o nosso galpão, e aí começou a Catapiri. Aí de lá para cá a gente já tentou bem acho que umas 3 ou 4 vezes essa coleta seletiva, e acabou que não deu muito certo, parou e a gente deixou para um lado. E continuamos trabalhando só no lixão. E em 2017 ou 18, não me lembro, a Jasmine teve uma iniciativa de novo, da gente começar de novo a coleta seletiva. A gente começou num caminhãozinho que a prefeitura emprestava para a gente lá da garagem, e ela mais uns amigos saía nos mercados e ia coletando plástico, papelão. E aí daí um tempo, 2018, foi 18, aí em 2020, 22 eu acho, começamos realmente com a coleta seletiva, com o caminhão que a prefeitura comprou e cedeu para a Catapiri para que seja feita a coleta seletiva. Aí a gente começou meio sem experiência também, não começou dando muito certo, mas de 2 anos para cá, graças a Deus, vai indo muito bem. A gente vai todos os dias aprendendo. Cada dia a gente aprende mais e cada dia a gente vai evoluindo mais na coleta. Então, assim, que a gente começou com pouquíssimos lugares que cediam material para a gente, né? Agora a gente tem muitos lugares que cedem material, a prefeitura já espalhou container na cidade toda e já está facilitando bastante o nosso trabalho, né? E aí a cooperativa vai caminhando. São quantos membros que a cooperativa tem? Como é que é a cooperativa? É legalizada? Tem uma diretoria? Sim, explica pra gente. A cooperativa é legalizada, a gente tem contador, tem CNPJ, tudo sim, legalzinho. A gente faz todo ano a nossa assembleia, 2 em 2 anos. Faz a assembleia, faz a votação, aí elege os membros
coisa, que são presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário. A pessoa entrar na associação, na cooperativa, como funciona para novos membros? Bom, no momento, para novos membros, está meio complicado, porque, assim, a gente já foi mais de 20 pessoas que tinha lá no lixão. Ultimamente, a gente está sendo cadastrado lá 6 pessoas só. Porque, assim, depois que houve o fechamento do lixão, que a gente separava o material do lixão, né, que ia o lixo ia para lá, a gente separava e a gente fazia coleta. Então dava para casar as duas coisas. Só que quando ficou só a coleta para muitas pessoas, aí é complicado, porque até então a gente ainda está, que o lixão mesmo fechou em fevereiro agora desse ano, né? Então a gente ainda está organizando para ver como é que a gente vai. Estamos caminhando a passos lentos, sabe? Fazendo parceria com os mercados, pousadas. Você está dizendo é que o que está coletando com o caminhãozinho da prefeitura daria para 6 pessoas, 6 famílias se manterem economicamente. É mais ou menos isso? Isso, mais ou menos isso. E se fosse mais pessoas, aí a gente já ia passar meia dificuldade, porque assim, a coleta seletiva hoje, ela rende muito papelão. E o papelão do material reciclável, o mais barato é o papelão. Entendeu? E assim, mas vamos indo. Cada dia vivendo e aprendendo. Cada dia uma experiência nova. Cada dia a gente vai em parceria com outras pousadas, mais mercados, pessoas, casas. Tem muitas pessoas aqui dentro da cidade que quer aderir à coleta seletiva, que faz realmente a separação do seu material. Eles ligam, eles pedem, a gente marca de passar na casa deles, ou eles colocam na rota do caminhão, a gente passa e faz a coleta mesmo. Olha, Vera, eu fico muito feliz com a sua presença aqui, vou colocar aqui, e da gente poder estar contando com a sua presença, né, com a sua experiência. Eu fico muito feliz e quero te falar assim que a gente está com uma vontade muito grande de participar desse programa da coleta seletiva, tá? Eu conheço a Jasmin há muito tempo e a gente sabe que é um pessoal de confiança, esse pessoal da Coep, todo mundo são ecologistas assim de verdade. A gente faz porque a gente sente a importância, né? Então, eu posso te falar, por exemplo, que eu separo o meu lixo desde sempre. Tem 40 anos que a gente separa o lixo e a gente separa o lixo seco por um lado, o lixo orgânico a gente faz a compostagem. Então, muitos tipos de compostagem a gente já fez e tal. Atualmente vai para o sítio, ou joga nas bananeiras, ou faz o próprio composto. E o que me comove muito é saber que tem pessoas que estão lutando para sobreviver disso. Então, a minha vontade fica maior ainda de pegar o meu lixo seco, o meu resíduo seco e disponibilizar ele para vocês. E eu posso te falar assim que tem muitas pessoas aqui na cidade que também têm interesse em separar o lixo seco, fazer os compostos com o lixo orgânico e colocar isso à disposição, que vocês usem, reutilizem, vendam, tá? Isso e mais ainda, a gente percebe que isso é uma necessidade atualmente das cidades, de todas as cidades, sabe? Os aterros sanitários, os lixões, eles são insustentáveis, eles são altamente contaminantes, eles são altamente tóxicos, de chorume, de metais pesados, de tudo, de pilha, de todos os tóxicos, né? E a gente percebe que aquilo pode virar recurso, ele pode virar, pode ser retornado em valores, né, para pessoas que trabalham com isso. E uma questão muito importante,
e quanto menos a gente extrai do planeta, né? Quanto mais a gente recicla, menos a gente extrai do planeta. Então, se a gente conseguisse reciclar 50% do nosso lixo, do nosso resíduo seco, seria muito material a menos para ser extraído do planeta Terra. Seriam metais que eu não preciso extrair, seria petróleo que eu não preciso extrair para fazer plástico. Eu reduzo o impacto sobre o planeta. Ao mesmo tempo que eu não contamino com os lixões, eu reduzo as minas de extração de matéria-prima do planeta. Isso é importante também. A gente não sabe como é que funcionam essas minas, né? Mas tudo que a gente usa, o que a gente consome, vem de algum lugar. Ele vem uma matéria-prima que foi extraída da natureza, que vai para uma fábrica, que é processado e que vira um produto que depois é vendido, que depois vira lixo e é jogado fora e vai para o lixão. Então, existe um ciclo, né, do material. Quanto mais a gente recicla, menos a gente explora o planeta Terra, sabe? Essa é uma questão. O papelão, o plástico, as garrafas PET, eles são lavados, são moídos e eles viram uns grãos. Muito interessante o processo que é a transformação, que é a reciclagem. Se a gente olhar, se a gente for num lugar onde é que eles realmente faz, a gente só faz a separação. Lá fora que eles fazem o grão e ali aquilo ali volta a ser outro material que volta para as prateleiras de novo dos mercados, os papelão vira caixas de novo. Tem inúmeras coisas que para a população é lixo, para a gente é recurso, é dinheiro, é reciclável. Ontem mesmo a gente passou ali, uma moça falou assim: vocês pegam esses garrafão, essas coisas de plástico? Eu falei, sim. Esses lixos aqui, eu falei, não, moça, isso aqui não é um lixo, isso aqui é material reciclável. Ela falou assim, o que é lixo para nós é material para vocês. Eu falei, é material e é dinheiro. Isso aí é o nosso sustento. Ela ainda riu, não. Vai ser sempre separado então para vocês. Ótimo. Eu falei, maravilha, que é aquilo tudo assim. As pessoas falam assim, vem aqui para você buscar meu lixo. Não é um lixo. Aquilo ali é um material. Hoje, para se dizer assim a verdade, 80% do lixo é reciclado. Nossa, 80%. 80%. Está sobrando uma mixaria assim de uns 20% que não se recicla. Ótimo. Mas assim está caindo muito, porque agora já tem as compostagens, né? Tem os restos de comida que a gente, verduras que faz a compostagem, e tem o isopor, que a gente não tem aqui no estado de Goiás um local que se recicla o isopor. Então, assim, está caindo cada dia menos o número de material que não pode ser reciclado. Se recicla. Então, assim, eu posso dizer com toda certeza que de 100%, 80% dos material que a cidade produz, ele é Agora, reciclado. Deixa eu te fazer uma pergunta, já que você está me colocando um dado muito importante. 80% poderia ser reciclado. Poderia. E quanto é reciclado? Por exemplo, na cidade de Pirenópolis, quanto você consegue, com o grupo da cooperativa, reciclar de uma porcentagem de todo o lixo produzido na cidade? Como é que você olha isso? Eu não sei te dizer em números, mas é mínimo. O que a gente consegue hoje é o mínimo perante a quantidade que poderia ser. Hoje a gente... É nisso que eu quero falar. Consegue reciclar 5%? Acho que nem isso, eu né? Acho que nem uns 3%, quase 1%, né, das toneladas, né? É pouquíssimo, porque a maior quantidade de material reciclado vai lá para o transbordo e vai ser jogado fora, vai para Iguapó, que vira o quê? Lixo. Aterro sanitário. O aterro mudou de lugar. Lá é lixo. Lá não se separa. Lá é o quê? Se caiu lá é o lixo. Não tem separação, não tem nada. A maioria. O que vai para o caminhão, que o lixeiro leva, que compacta, sim,
vira lixo, Vira não lixo. recicla nada. Não recicla nada, porque lá não é um lugar de separação, lá é somente um aterro sanitário que dá consumo ao lixo. Então, são muitas e muitas toneladas de material reciclável que vai diretamente para o lixo. Jogado fora. Jogado fora. Tá bom, Vera, eu vou botar mais uma música e a gente volta daqui um pouquinho. Aqui, peraí, Vera. Opa! Então, nós entendemos, né, nós estamos fazendo aqui uma entrevista com a Vera, da Cooperativa de Catadores, e nós estamos falando sobre a questão da reciclagem, coleta seletiva e da questão das compostagens. Então, a gente entende que esse assunto, essa questão dos resíduos, essa questão do lixo, né, que a gente não quer mais chamar de lixo, ele é uma questão fundamental atualmente para o equilíbrio do planeta, para a ecologia, para o meio ambiente. Então, estamos numa campanha lixo zero. Lixo zero significa que não devemos mais gerar lixo. Tudo aquilo que a gente não utiliza mais, que a gente não quer mais, a gente deve separar, é o chamado resíduo seco, separado do resíduo orgânico, e a gente vai destinar isso para o pessoal da Cooperativa de Catadores. A gente não tem uma coisa assim, quando você tem uma coisa que você não quer mais, uma roupa usada, um calçado usado, mas que ainda está em bom estado, você não coloca na rua para as pessoas pegarem, alguém pegar, quem quiser, alguma coisa que você queira doar. Então, com relação ao lixo seco, ao resíduo seco, é a mesma coisa. Então, a nossa campanha agora é que a gente participe junto com o pessoal da Catapiri, doando todo aquele nosso resíduo seco, aquele resíduo que nós não utilizamos mais, que sobra na nossa casa, em vez de a gente transformar isso em lixo e jogar no caminhão que vai ser levado para uma outra cidade, a gente separa, coloca na rota onde vai passar o caminhão da Catapiri, da coleta seletiva, e a gente vai doar o nosso lixo seco, o nosso resíduo seco, para o caminhão da Catapiri. Então, eu estou aqui com a Vera, da cooperativa, ela vai explicar para a gente como é que está funcionando a cooperativa, como é que está funcionando o programa de coleta de resíduos, de materiais, né? E vai explicar para mim também, Vera, qual que é o material que mais interessa para vocês, tá? Como é que funciona a questão do caminhãozinho? Explica para a gente. Bom, o caminhão hoje está rodando segunda, quarta e sexta. Mas futuramente, bem próximo, a gente quer fazer a coleta todos os dias. A gente começa às 7 da manhã e faz o percurso em toda a cidade. Aonde que tiver, as parcerias que a gente tem aí com as pousadas, com os mercados, a gente passa recolhendo. Então, assim, durante segunda, quarta e sexta, a gente está na cidade, começa às 7 da manhã e estamos rodando a cidade toda. E como que a gente faz para participar, para que vocês possam fazer a coleta, por exemplo, lá na minha casa, ou em algum bairro, ou em algum local? É possível a gente participar desse... Assim, no momento é possível. Se a gente estiver na rota da gente, a gente passa, tipo a sua casa, é na rota da gente. Que a gente pega lá naquele bairro lá. No Meia Ponte. No Meia Ponte, a gente passa lá e pega. Se for na rota, a gente passa e pega. Se não for, a gente dá um jeito. A gente está sempre dando um jeito de ir buscar, de carretinha, no caminhão, fora dos dias de coleta, a gente passa e pega. Aí, no momento, a gente está trabalhando na coleta seletiva segunda, quarta e sexta. Certo. Às 7 da manhã, o caminhão já está rodando na rua. Certo. E quais são os materiais que têm mais valor, assim, que vocês têm interesse? Ou são todos os produtos de resíduo seco? Como é que funciona? Bom, todos os produtos de resíduo seco, a gente tem interesse. Assim, tem os de mais valor, que são as latinhas, né, os alumínios, e tem as garrafas PETs, de água, de refrigerante, e o plástico. Plástico mole, qualquer tipo. O plástico macio, todos os tipos. E o papelão vem lá no final, mas é o que mais tem e é o que a gente mais coleta. Certo. E assim, não é difícil. Eu sempre falo, não é separar, é não misturar.
Sim. A partir do momento que você não misturar o seu lixo molhado ou lixo contaminado com o lixo seco, não tem problema. A separação a gente vai fazer lá no galpão, que a gente tem o nosso galpão que a gente leva para lá e faz a separação. Desde o momento que vocês não misturam. A gente fala assim, tem que separar. Eu falo, não é separar, é não misturar. Porque se você pega um saco de material, vamos dizer assim, um saco cheio de garrafas PET, limpinha, sequinha, os plásticos limpinho, sequinho. Aí você vai, pegou aquele monte de resto de comida e despeja ali dentro. E o que acontece? Bagunçou tudo que estava limpo, seco. Isso, contaminou todo o material, sujou o material que assim, a gente ainda aproveita, só que ele não tem o mesmo valor quando ele está limpinho, sequinho. Quando ele está limpinho, sequinho, a gente pega, a gente separa e destina cada um no seu devido lugar. Pessoal, isso que a Vera está falando é a questão fundamental e ela colocou com muita sabedoria. Ela está falando não é separar, e eu entendi, é não misturar. Então, na minha casa, na minha cozinha, no meu ambiente, eu não misturo o lixo, o resíduo seco do resíduo orgânico. Por quê? Porque ele vai ser aproveitado, ele tem mais valor quando eu não misturo, quando ele está limpo, quando ele está do jeito que veio da prateleira do mercado, eu não misturo. Gostei muito, Vera, é muito importante essa orientação. Eu queria te perguntar assim, como que a gente faz para poder, como que a gente faz para engajar as pessoas, para que as pessoas se sensibilizem, para que elas aprendam a fazer essa não mistura em casa, né? Não é nem separação, mas é a não mistura. Como que você sugere, como que você acha que funcionaria para que as pessoas nas suas casas não misturassem o lixo orgânico com o resíduo seco? O que você propõe, assim, enquanto a sua experiência? Bom, na minha casa eu tenho 3 tipos de lixeira. Eu pego tudo que é reciclável, coloco tudo numa lixeira. Os restantes de comida eu coloco tudo num lugar só. E o que não se recicla eu coloco para o caminhão pegar. Aí quando tem garrafas, assim, não é o meu caso, na minha casa, mas na casa das pessoas que tiver garrafas de cerveja, garrafas, todos os tipos de garrafa, coloca numa caixinha de papelão, deixa ela fechadinha, que a gente passa e recolhe também, sem problema, que a gente tem um container lá. Além de ter dentro da cidade, tem os containers de vidro, talvez as pessoas tenham dificuldade de ir até os containers, talvez não tenha perto das casas também, né, que são poucos. Coloca numa caixinha de papelão, a gente pega, a gente leva também. O que não presta, eles colocam na rua. O lixo orgânico também é uma coisa que futuramente a gente está até conversando. Eu vou conversar com isso com você. Daqui um pouquinho a gente vai conversar sobre o lixo orgânico, é uma coisa que me interessa muito, tá? A gente já vai chegar lá, né? Gostei muito dessa sua dica. Então, são 3 recipientes na casa, sim, né? Um de lixo seco, né? Resíduo seco, outro de orgânico e outro que não tem função. Que não tem função. Que não recicla. Dentro da lixeira de resíduo reciclável, você pode colocar tudo. Você pode colocar uma embalagem de arroz, uma embalagem de feijão, de sal. Você pode colocar um plásticozinho, né, que tiver limpinho, sequinho. Pode colocar uma latinha, uma garrafinha de água, um litro de refrigerante. Tudo junto, não tem problema. A gente vai chegar lá, a gente vai pegar, a gente pega o seu material, a gente chega lá, a gente abre e a gente vai separar. Cada um no seu devido lugar, mas não tem como as pessoas, às vezes as pessoas dão um nó assim na mente. Gente, como que eu vou separar? O que eu vou reciclar? O que não vai? Isso não precisa ter essa preocupação. Coloca lá dentro que a gente faz essa separação. O importante é não misturar o lixo que não se recicla, né? E
que não se recicla hoje em dia de casa são papel higiênicos, guardanapo, aqueles pratinhos, aqueles negocinhos de isopor que vem com sanduíche, aqueles pratinhos de isopor e tudo que tiver lambrecado. Não tem dúvida ali, aquele trem tá sujo, tá feio, tem uma dúvida? Coloca lá no lixo, pronto. Que não tem perigo de contaminar aquele que já está separado, que está limpinho, organizadinho. Né? As garrafas, como é que eu faço com essas garrafas? Pego uma caixinha. Tem muita gente que tem muita consciência. Eu acho, assim, quando a gente faz coleta, eles abrem aquelas garrafas PET, colocam as garrafas quebradas dentro, caixinha de sabão em pó, aqueles vidros de amaciante. Tem um vidro quebrado, as pessoas cortam, colocam lá dentro e fica agasalhadinho. Espeto de churrasco. É muito comum a gente achar as garrafas de refrigerante cheinhas de espeto de churrasco. E é muito interessante, porque assim, a gente vê que ainda tem muita gente que tem muito cuidado e tem muita preocupação ainda com os gari e com os catadores. Tem muita gente que não tem consciência, mas tem muita gente que tem plena consciência das coisas que faz. Ótimo. Essa questão, né, da educação ambiental, da educação para não gerar lixo ou para poder não misturar o lixo, é uma coisa que a gente ainda vai ter que caminhar um pouco, sim, assim, porque as pessoas realmente ainda precisam, eu não quero falar assim, falar errado, mas as pessoas precisam aprender que o lixo não é lixo, por exemplo, né? A gente vê, por exemplo, pessoas jogando lixo na rua, jogando lixo nas estradas, na beira de rio, né? Acabei de fazer uma grande catação de um lixo que ficou na beira da estrada, que esparramou e que rasgou, e o lixo, além de ele contaminar o chão e tal, ele tem um efeito estético, né? Ele é feio, né? O lixo esparramado na beira das estradas. As nossas estradas são cheias de lixo. O plástico, ele vai ficando, ele não decompõe, né? Então, a gente ainda tem alguns programas de educação ambiental para serem feitos, educativos. Como que você pensaria assim um programa de educação ambiental que a gente pudesse estar passando para as pessoas nas escolas, nas casas? A gente precisa quase assim ensinar as pessoas a não misturarem, né? Ou então a separarem, né, os resíduos. Você tem alguma sugestão, alguma ideia de como que a gente faz essa educação ambiental? Como que você acha? Bom, a gente tem feito ao longo do tempo, a gente tem feito muitas palestras, assim, pousadas, restaurantes, escolas. Esses dias eu fui numa palestra ali no Itaialaú, no salão. Sim. E lá tinha os empresários da cidade. A gente fala sobre coleta seletiva. Aí vem os professores, a gente fala sobre coleta seletiva. Na escola, a gente tem falado da coleta seletiva, da separação do material. Então, assim, ao longo dessa caminhada, a gente vai falando, que a cidade é grande, né? Tem muita gente, mas estamos indo, falando para as pessoas, falando sobre a educação ambiental, que nem é só mente a Catapiri, tem meio ambiente, né? A gente não está agredindo a cidade, uma cidade turística bonita, que você passa às vezes, tem lixo jogado, esparramado em todo canto, né? E a gente tem que pensar nisso também, né? A gente pensa somente, não é só pensando somente na Catapiri. Vamos pensar um pouquinho na nossa cidade, né? Vamos pensar um pouquinho no bem que a gente faz para Catapiri, para o meio ambiente, para a cidade. Isso. Precisa, né? Muito boa essa postura, é uma postura totalmente correta, consciente, ecológica, né? A Vera está muito consciente, muito atenta, tá? E a gente vai continuar essa conversa agorinha, tá? Vamos ouvir mais uma música e já voltamos para continuar nossa conversa.
Boa tarde, amigos e amigas. Estamos aqui com a Vera, da Cooperativa de Catadores de Pirenópolis, e eu deixei para esse último bloco para a gente falar sobre a questão da compostagem e a coleta dos resíduos orgânicos. Então, eu estou conversando com a Vera aqui sobre isso e eu estou explicando assim um pouco para ela essa minha visão, que é assim, é muito importante a gente fazer a coleta, né, do resíduo seco, do material todo que vai ser reciclado, mas na medida que eu faço a separação, ou eu não misturo, né, na minha casa o lixo seco, o resíduo seco com o orgânico, eu preciso dar um destino para esse lixo orgânico, eu preciso encaminhar isso, né? E nem todo mundo tem uma experiência para fazer um composto na própria casa. O composto sempre ele é um pouco dispendioso, as pessoas às vezes não têm quintal, não têm um sítio, não têm onde encaminhar isso, então a gente precisaria de um programa, né, que a gente pudesse estar fazendo também a coleta do resíduo orgânico. Então, a minha pergunta aqui para a Vera é assim, se existe algum projeto, se já está se pensando nisso, como que seria para a gente fazer a coleta do resíduo orgânico aqui na cidade, do mesmo jeito que já é feito a coleta do material seco, né? O que você acha, Vera? Como que seria essa proposta para a gente ter um programa de coleta de resíduo orgânico para fazer os compostos? Bom, a gente já conversamos lá com o pessoal, né, a respeito disso, mas a gente ainda não tem assim um projeto assim que possa botar em pauta, falar assim, vai funcionar sim. Mas a gente tem mesmo, assim, realmente interesse muito grande em fazer a compostagem também. Já tivemos um treinamento, já ensinaram, foi uma moça lá, ensinou como faz a compostagem, como é que faz. E a gente tem realmente interesse do resíduo orgânico também, só que ainda não, essa é uma coisa que futuramente a gente teria ter um projeto, né, e ver como é que faz para a gente dar continuidade essa ideia, para não ficar só no papel, só na mente, né? Tem que colocar em prática, mas por enquanto a gente está só estudando, amadurecendo as ideias ainda. Muito bem, Vera. Então, realmente a gente entende assim que não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né? Isso. Porque trabalhar com o resíduo orgânico, ele é assim, tem que gostar, tem que ter muito amor, né? Porque é um cheiro, é trabalhoso, é pesado, precisa carregar os baldes, precisa não jogar o plástico dentro do lixo orgânico, né? Na minha casa, na minha cozinha, eu vou separar o lixo orgânico, né, do lixo seco, eu não vou jogar os plásticos, outras sujeiras. Então, tudo isso é dispendioso, mas, assim, é uma questão de necessidade, né? Se a gente quer realmente fazer um trabalho de ecologia, de meio ambiente, educação ambiental, a gente precisa pensar no que fazer com o resíduo orgânico. Porque e como fazer, porque todas essas pessoas, né, que estão separando o material orgânico, destinando à cooperativa, elas também precisam um destino para o resíduo seco, para o resíduo orgânico, né, para fazer o composto, porque a gente sabe os benefícios do composto, né? O composto ele se transforma num super adubo natural, ele se transforma em humus, ele pode ser usado para vários tipos de plantações e tal, e isso é uma coisa que me interessa um grupo que a gente está junto, que é o grupo dos plantadores. Então a gente tem esse grupo dos plantadores e o pessoal planta de forma natural, de forma orgânica. A gente não planta com adubos industrializados, a gente planta com adubos naturais, normalmente é o esterco de vaca, o esterco de galinha, e a gente trabalha muito com a matéria orgânica. Então a gente usa, né, o resíduo orgânico que sobra das cozinhas e faz o composto. Então todo mundo tem composto em casa, sabe fazer, mistura o orgânico, o material do lixo orgânico com palha, com cinza, com terra, com esterco, e faz o que a gente chama de composto orgânico, que com 3 meses, 4 meses decompôs, vira uma terra preta e vira um super adubo. Então eu penso nisso, por exemplo, numa escala
na cidade toda, a gente fazer compostos, assim, por exemplo, de 100 metros de comprimento, por 2 metros de largura, por 2 metros de altura, usar uma máquinas, né, uma patrolinha ali para misturar, usar uma caçamba para trazer o material, usar quantidades grandes para fazer composto da cidade inteira, usar as podas, usar as folhas da rua para fazer o composto, e esse composto depois ele já é associado com uma horta. Do lado do composto, no mesmo terreno, na mesma região, a gente já faz uma horta orgânica que vai produzir verduras orgânicas naturais para as escolas, para as creches, para o hospital, para as pessoas que trabalham ali. Então a gente imediatamente transforma o composto orgânico em adubo que vai ser usado na horta. E mais, a gente pode inclusive comercializar o adubo orgânico, ele pode virar um produto comercial. Você pode comercializar pacotes de 5, 10, 20, 30 quilos. É uma renda. É uma renda. Ele demora uns meses para decompor, depois daquilo você prepara ele, ensaca e comercializa. Hoje em dia as pessoas vendem saco de esterco, vende terra, vende torta de mamona, vende não sei o quê, e vende humus também. Pode ser com minhoca, pode ser sem minhoca, o aproveitamento. É claro que isso envolve, sim, uma logística, envolve um programa, um projeto, pessoas, mão de obra, né? Eu estava estudando agora, desde a outra semana, estou pesquisando projetos que já estejam funcionando. Então, tem um em Florianópolis que é chamado Revolução do Baldinho. As pessoas pegam esses baldes de margarina de 20 quilos e vão colocando todo o seu resíduo orgânico ali dentro. Quando ele está quase cheio, ele fica tampado, passa um caminhãozinho coletando, leva o baldinho, deixa um outro baldinho limpo, e aquele baldinho vai, eles têm até uns carrinhos para carregar, tem até um filme explicando, vai para uma horta, lá na horta é feito o composto, do lado da horta, do lado do composto já tem a horta também, sabe? E tem um outro programa em São Paulo que as pessoas estão pagando para coletar o lixo orgânico, o resíduo orgânico. As pessoas pagam por quilo, fazem planos, assim. Então, aí já é uma empresa particular, ela é uma empresa de pessoas que são ecologistas, eles cadastram a pessoa e toda semana passa na casa dela para coletar o orgânico. E a pessoa paga para levarem o orgânico dela. É muito interessante, assim. Então, quem produz mais paga um pouco mais e tal, mas é um preço assim, R$ 30 por mês, é um preço irrisório, que é mais para poder gerar a mão de obra que vai trabalhar com aquilo. É como se a gente pagasse para poder ter um destino correto do lixo orgânico, assim, sabe? Então, o que eu estou procurando atualmente são propostas para a gente ver o que é possível fazer aqui em Pirenópolis. E aí a gente quer fazer uma parceria, sim, com a Catapiri e começar algum programa piloto. Começa lá no meu bairro, ou começa numa escola, ou começa em algum local. Faz um, faz outro. Parece que na Aldeia da Paz o pessoal está querendo fazer. Então, começar em alguns locais para fazer um piloto e depois a gente ir caminhando. E dessa forma a gente teria espaço para mais pessoas trabalharem, né? E não só um grupo restrito que trabalhasse com o resíduo seco, mas também trabalhasse com o resíduo orgânico, sabe? Essa que é a ideia, né? Então, eu queria te perguntar ainda mais uma coisa, né? Que é assim, uma coisa que eu sempre tive curiosidade, e eu acho que o pessoal também tem curiosidade. Como é que funciona, só para a gente fechar aqui um pouco a nossa conversa, como que vocês encaminham os resíduos secos que vocês separam, que vocês reciclam? Para onde que vai? Quem é que vem comprar, vem buscar? Tem um caminhão que vem buscar? Qual a cidade que é levado? Como que funciona e cada material vai para onde? Explica para a gente entender para onde que vai os resíduos secos. Bom, tem um caminhão, né? Tem um rapaz de Anápolis que vem, a gente separa o material, monta, né, nos bags, faz os bags cheios, montados. Aí quando tem a quantia assim de uma carga, ele vem e busca. Que tipo de material que ele busca? Ele busca o plástico, a PET, mangaba, balde bacia, o plástico colorido, o plástico branco. Então a gente faz a separação para ele. Aí tem a latinha, tem o cobre, tem o ferro que a gente vende para outra pessoa. E tem o vidro também, que é outra pessoa de Anápolis também que busca. E tem os vidros que são reaproveitados, tipo assim, garrafa de 51, velho barreiro, esses vidros de palmito. Tem outra pessoa também que em Anápolis
que vem e que busca. Então, cada produto a gente tem um comprador que vem, eles vão lá no galpão, a gente tem na quantia assim que dá uma viagem para eles, eles vêm e buscam. O papelão também já é outra pessoa, é uma empresa que mexe só com papel. Aí eles vêm, coleta, eles trazem um container, a gente enche, quando está cheio eles vêm e coletam e buscam o container cheio. Agora o material a gente separa e coloca nos bags, o comprador vem e leva. Ótimo. É tudo, cada material é destinado a um comprador. Agora, a minha pergunta continua assim, de Anápolis vai para onde? Eu não sei exatamente, mas eu acho que é para Brasília. Que ele chega lá, ele faz outra separação, né? Que ele já faz outra separação e farda, né? Que põe na prensa, faz os fardos e de lá ele já leva para outra firma que já vai fazer diretamente os grãos. Se não me engano, eu acho que é Brasília mesmo, que o material já vai... Brasília que faz a reciclagem mesmo, que prepara os grãos, aquela trituração, faz os grãos. E aqueles grãos depois ainda vão para uma outra fábrica em São Paulo, em algum outro lugar, ou é em Brasília mesmo? Eu não sei, mas eu acho que é em Brasília mesmo. Aí dos isso grãos, seria o plástico, né? Isso seria o plástico, a PET, todo o material. Ah, tá. O material, ele é lavado, esterilizado, e ali eles colocam numa máquina que tritura todo aquele material, e aquele material, depois de ser triturado, eu acho que ele é aquecido, depois de aquecido ele vira só os grãozinhos pequenininhos. E os grãos vão ser a base para novas embalagens, novos produtos. Aí saiu aqueles grãos, eles vão para as fábricas de garrafa PET, da Coca, do Guaraná, de fábricas de embalagens, né? As fábricas de caixas de papelão, as fábricas de cada grão ele já é encaminhado para a fábrica certa. Para a fábrica certa. Então, a pessoa que tem uma fábrica de refrigerante, aí ele já compra aquele grão que já vira outro litro. A garrafa certa que a fábrica vai usar. Isso, para o refrigerante. As garrafinhas de água, de refrigerante. Então, falou que a PET, ela vira garrafa de novo. Pessoal, que interessante isso que a Vera está colocando para a gente. É importantíssimo a gente saber isso. Isso significa que todo o material que a gente separa e que vai para a cooperativa dos catadores, esse material é reaproveitado quase que 100%, o papel, os plásticos, os metais, os vidros, tudo isso volta de novo para a indústria. Olha só a responsabilidade que a gente tem com relação à reciclagem. Quer dizer que o programa de reciclagem, o programa de coleta seletiva, o programa de separação domiciliar, ele é importantíssimo. Se a gente faz essa separação e o produto chega na mão dos catadores, né? Isso tudo vai para as indústrias e vira matéria-prima de novo, tá? Isso não vai para um aterro sanitário. Então, a importância da gente participar e colaborar com as cooperativas e com a cooperativa aqui de Pirenópolis é muito grande, né? Não dá para a gente separar o nosso lixo, tá? E pegar o nosso lixo e colocar num caminhão que vai levar para um aterro sanitário, que vai ficar contaminando a terra. A gente precisa, assim, separar, ou, como ela explicou, não misturar, que foi muito sábio isso, tá? Vera, quero te agradecer a participação aqui no programa. Você quer falar mais alguma coisa? Quer finalizar? Tá? Eu que agradeço pela participação e estamos aí, temos no Instagram, né, @catupiri. Quem desejar pode entrar e procurar e pode entrar em contato comigo também. Tem meu celular, né, que pode entrar em contato. Se vocês quiserem, fica à vontade. A gente marca uma coleta, agendar uma coleta, se não der para ir no caminhão, a gente vai na carretinha, a gente vai do jeito que der, a gente coleta, sem problema.
Então, Vera, agradeço muito e vou te falar que a gente vai divulgar o seu trabalho, o trabalho da Catapiry, e que vocês vão ter muitos clientes, viu? Vai aumentar muito. Vocês se organizem para poder fazer as coletas de todo mundo aí que vai estar participando com vocês. Muito bom. Tá bom? Tá? E para finalizar aqui o nosso programa de hoje, que o horário nosso está acabando, eu trouxe um presentinho para você. Tá? É uma lembrança, né, que a gente não se conhecia até o dia de hoje, mas eu quero te dar uma cópia desse meu livro, que é A Criação de Jardins do Éden, onde ele fala de uma proposta de recuperação planetária, da gente criar jardins no planeta. E a coisa principal para criar os jardins é a gente limpar o lugar, preparar o lugar, fazer toda uma harmonia, porque o planeta Terra merece ser um jardim do Éden, e a gente precisa do serviço de vocês para poder estar fazendo o jardim, né? Então, é muita alegria. Eu vou te deixar essa lembrancinha para você, espero que você goste. Eu agradeço, prometo que eu vou ler e vou fazer muito bom uso desse. Tá. Muito obrigada. Isso. E para quem quiser anotar meu número, é 993-84-8394. Fala com Vera. Quiser agendar uma palestra, uma reunião, tirar umas dúvidas, qualquer coisa que vocês tiverem, pode falar comigo. Entra lá no Instagram, @Catapiry, que a gente vai estar respondendo também. Pode ficar à vontade. Se tiver dúvidas, é só falar que a gente esclarece, tá bom? E vamos que vamos por uma Pirenópolis cada vez melhor. Né? Muito bom, Vera, muito obrigado por tudo. A gente encerra aqui hoje o nosso programa de Terapia, Saúde e Natureza. Até a próxima terça-feira, contamos com vocês. Um grande abraço.